Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Jefferson High School, Massachusetts, 7h15. Nos corredores ainda calmos do prestigiado Escola Secundária Jefferson, ouvimos apenas o roçar regular de uma vassoura no chão encerado, como uma respiração discreta que acompanha o despertar do edifício. O dia mal raia, e já a Sr. Lionel Brown está no trabalho. Ele é sempre o primeiro a chegar, muito antes dos alunos correrem para os corredores rindo, muito antes dos professores levarem seu café quentinho para a sala dos professores. Vestido com seu uniforme azul marinho perfeitamente passado, um boné firmemente na cabeça e as luvas pretas que nunca tira, ele empurra silenciosamente seu carrinho de limpeza, carregado de produtos, panos e ferramentas, que ele organiza com um cuidado quase militar. Seus passos são silenciosos, como se ele tivesse aprendido a se misturar ao ambiente. Apenas o suave rangido das rodas e o chiado da vassoura no chão denunciam sua presença. Lionel Brown é um homem negro na casa dos 50, com as costas retas apesar dos anos, o andar lento, mas seguro. Seu rosto é marcado, não apenas pelo tempo, mas por coisas sobre as quais ele não fala. As rugas que margeiam seus olhos profundos são as cicatrizes silenciosas de uma vida densa, talvez quebrada, mas nunca curvada. Ele ainda está discreto, sempre pole, e cumprimenta a todos com um simples aceno de cabeça. Esse gesto, quase imperceptível, contém uma dignidade rara. Ele quase nunca fala, exceto para dizer olá, desculpe, ou eu cuido disso. Ele não impõe nada. Ele nunca perturba. Ele existe nas sombras, mas a sombra não o engole. Ele permanece ali por escolha própria, ou por necessidade. Alguns professores, geralmente os mais experientes, o tratam com respeito. Reconhecem sua seriedade, sua eficiência, seu silêncio, que fala mais alto do que muitas palavras. Mas outros não lhe dão atenção. Passam por ele como se fosse um móvel ou um relógio de parede, sem sequer olhar para cima. Todas as manhãs, ele percorre o estabelecimento com uma precisão quase coreográfica. Ele sabe cada cantor do ensino médio, a maçaneta bamba do segundo andar que ele consertou 3 vezes, o vazamento discreto perto da sala da caldeira, as telhas que vibram ao menor passo na ala norte. Ele sabe hábitos dos professores, os esconderijos dos alunos, as áreas que ninguém limpa, exceto ele. Ele sabia a alma da escola, essa vibração silenciosa que flutua entre as paredes. E ainda assim, ninguém realmente conhece Lionel Brown. Nem os colegas, nem os alunos, nem mesmo o diretor, que às vezes aperta sua mão nas cerimônias de fim de ano, mas não sabe seu nome completo nem sua história. O que os outros veem é um homem de serviço. O que eles não sabem é que ele observa tudo, que ele entende tudo, e que por trás desse olhar calmo está uma memória vívida, rigor inabalável, e um passado que nenhum esfregão apagou. Porque Lionel Brown, por baixo de suas luvas de borracha e vassoura gasta, carrega consigo um conhecimento muito maior do que os corredores que varre. Mas ninguém saberá disso, pelo menos não ainda. 8h42, Sala dos Professores, Jefferson High School. A sala dos professores é um pequeno refúgio de calma e rotina em meio à agitação diária da escola. As paredes estão cobertas de cartazes educativos e diversos avisos, enquanto a máquina de café cospe suavemente seu líquido preto e fumegante. As conversas variam de discussões acadêmicas a fofocas estudantis e reflexões sobre as próximas aulas. Naquela manhã, o grupo de professores se reuniu em torno da grande mesa de madeira, alguns segurando suas xícaras ainda quentes. Entre eles, Sr. Thomas Whitaker, professor de matemática há quase 15 anos, é um homem branco na casa dos 40, com um rosto marcado por uma rotina que o tornou às vezes sarcástico, até um pouco amargo. Seu humor é seco e muitas vezes desajeitado. Ele gosta de zombar gentilmente de seus alunos, especialmente quando eles têm dificuldade para resolver problemas complexos. Whitaker senta-se, pousa sua xícara de café e com um sorriso irônico anuncia: encontrei um problema no concurso que vai ser muito difícil para eles este ano. Seus colegas erguem os olhos, um tanto curiosos. Whitaker se levanta e caminha até o quadro branco. Pega um marcador vermelho, abre-o com um pequeno estalo e escreve cuidadosamente a equação. 2x sobrescrito 3 mais 3x sobrescrito 2x mais 5, dx. Ele dá um passo para trás e diz com uma risada condescendente: nenhum dos meus alunos resolve isso na primeira tentativa. Aposto que eles vão desistir antes de chegar à metade. O riso de Whitaker é permeado de orgulho, mas também de um toque de desprezo mal disfarçado. Para ele, é um jogo.
Uma forma de enfatizar sua superioridade intelectual e também, inconscientemente, de marcar uma distância entre si e aqueles que ele percebe como menos talentosos. Naquele preciso momento, a porta se abre silenciosamente. Sr. Lionel Brown, o zelador, entra na sala, empurrando seu carrinho para esvaziar o lixo. Como sempre, ele abaixa os olhos, evitando o contato visual, quase desaparecendo. Sua presença é silenciosa, quase invisível. Whittaker, ao notar o homem vestido com seu uniforme azul marinho, levanta uma sobrancelha e diz com um sorriso malicioso, quase provocativo: "Diga, Sr. Brown, você que passa os dias nos ouvindo, talvez tenha alguma ideia?" Algumas risadas abafadas ecoam pela sala. São risadas nervosas, quase inconscientes, tentando mascarar um constrangimento difuso. A piada paira no ar, tingida de uma condescendência opaca. Não é um ataque direto, nem uma zombaria grosseira, mas uma observação pesada, quase imperceptível, que faz Lionel se sentir ali como um objeto estranho, uma figura deslocada. Essas pequenas observações inofensivas são aquelas que fazemos sem pensar quando nunca fomos reduzidos ao nosso uniforme, quando nunca sentimos o peso do olhar invisível que automaticamente nos coloca fora do círculo. Essas palavras se tornam correntes sutis, muros invisíveis que isolam. Lionel ergue lentamente o olhar para o quadro branco, onde a fórmula ainda está escrita, clara e complexa. Seu olhar é calmo, penetrante e firme. Não há raiva ou ressentimento visíveis, mas uma profundidade silenciosa. Ele se detém por um momento em todo o texto, como se relesse uma memória antiga. Então, com passos lentos e medidos, ele se aproxima da pintura. O murmúrio na sala diminui gradualmente, substituído por um silêncio pesado, quase solene. Os olhares se voltam para ele, uma mistura de surpresa, descrença e curiosidade misturada com dúvida. Sem pressa, sem precipitação, ele pergunta com voz suave, mas firme: "Posso pegar emprestado seu marcador, Sr. Whittaker?" Um leve tremor percorre a sala. Whittaker, inquieto, estende o marcador, quase sem ousar fazê-lo, como se temesse que aquele simples gesto lhe escapasse. Lionel o agarra com graça contida e, virando as costas para a assembleia, começa a escrever. Sua mão não treme. Cada golpe é seguro, preciso, imbuído de maestria perfeita. 2x sobrescrito 3 mais 3x sobrescrito 2x mais 5, dx. Igual 2 4x mais 3, 3x sobrescrito 3, meio x sobrescrito 2 mais 5x mais c. Igual meio x mais x sobrescrito 3 meio, x sobrescrito 2 mais 5x mais c. O giz desliza suavemente pelo quadro, como se cada fórmula contasse uma história antiga, conhecida e respeitada. Enquanto ele calmamente coloca o marcador no chão, ele lentamente se vira para os professores, cujos rostos estão congelados, bocas abertas e olhos arregalados. Lionel, com dignidade imperturbável, então pronuncia, em tom neutro, sem desafio, mas com uma autoridade silenciosa: "Aqui está a solução. Tenham um bom dia, senhoras e senhores." Ele se vira e sai silenciosamente da sala, deixando para trás um vazio quase palpável. O silêncio que se segue é ensurdecedor. Ninguém se move, ninguém fala. Este momento suspenso revela mais do que uma simples resposta matemática. É um muro que cai, uma máscara que se quebra, uma verdade que não pode mais ser ignorada. Naquele dia, uma nova atmosfera se instalou na Jefferson High School, quase imperceptível a princípio, mas que logo se infiltrou nas conversas, interrompendo as rotinas bem estruturadas. Como uma onda secreta percorrendo os corredores, a notícia se espalhou rapidamente. O zelador resolveu uma equação complexa que nem os melhores alunos ousavam enfrentar. À medida que as horas passam, os murmúrios aumentam. No pátio, no refeitório, nas salas de aula, alguns alunos, intrigados e admirados, mencionam esse acontecimento inesperado. Alguns agora olham para Lionel com respeito renovado, uma mistura de curiosidade e espanto. Outros permanecem cautelosos, pois é raro, nesta escola onde as aparências contam, que alguém ouse questionar as hierarquias tácitas. Entre os professores, as reações são mais complexas. Aqueles cujo orgulho foi ferido tentam entender o que aconteceu. Como um zelador poderia resolver instantaneamente esse problema, que eles consideravam difícil? Muitos trocam palavras em voz baixa, alguns demonstram ceticismo, outros, envergonhados, evitam o assunto. Mas uma voz se levanta clara e determinada. É a de Sra. Ellen Hughes, uma jovem professora de inglês conhecida por sua mente aberta e paixão pela justiça. Intrigada pela história, ela decide conduzir sua própria investigação. Começa fazendo perguntas discretas ao próprio Lionel, mas também a colegas e ex-professores, e mergulha nos arquivos.
O que ela descobre é uma verdade que quase ninguém sabia, ou queria saber. Lionel Brown, o homem silencioso que todos acreditavam estar confinado ao seu papel de concierge, já foi um homem muito diferente. Ele tinha sido professor de matemática na Universidade de Georgetown, uma figura respeitada no meio acadêmico. Ele não apenas lecionava com paixão, como também recebia diversos prêmios por sua excelência no ensino e comprometimento com seus alunos. Obteve um doutorado em matemática aplicada, resultado de anos de trabalho árduo. Mas 10 anos antes, sua vida havia mudado. Seu único filho, Marcus, foi morto em um erro policial. Um evento trágico e brutal que deixou Lionel arrasado, tanto pela imensa dor da perda quanto pela flagrante injustiça que sofreu em silêncio. O caso foi abafado e os responsáveis nunca foram verdadeiramente levados à justiça. O sistema no qual ele acreditava há tanto tempo o traiu. Devastado, Lionel decidiu abandonar o ensino, deixar a cidade e se afastar dos holofotes. Ele se estabeleceu em uma profissão discreta e humilde, onde ninguém faria perguntas, onde ele poderia se esconder atrás de um uniforme azul marinho. Essa escolha não foi uma renúncia, mas uma forma de sobrevivência. Um trabalho onde ele poderia ser invisível. Um trabalho onde ele pudesse, na solidão e na rotina, tentar curar suas feridas. A senhora Hughes compreendeu então que o homem que varria os corredores da Jefferson High School carregava consigo uma história carregada de sofrimento e dignidade. Uma história que o mundo tentará ignorar, mas que continuava viva em cada gesto, cada olhar, cada silêncio. Poucos dias depois, no grande salão de festas da Jefferson High School, os professores se reúnem para a reunião semanal de equipe. O ambiente costuma ser de estudo, às vezes um pouco formal, com uma mistura de cansaço e rotina. Mas naquele dia, uma lufada de ar fresco parece fluir pela sala. Em meio às trocas habituais, Sra. Ellen Hughes levanta-se. Seu olhar percorre a sala, ela respira fundo e com uma voz clara e calma, fala: "Acho que está na hora de olharmos ao nosso redor com um pouco mais de humildade. Talento, sabedoria e dignidade nem sempre vêm com gravata ou diploma visível." Um silêncio respeitoso se instala. Alguns olhares se desviam, envergonhados, outros observam a Sra. Hughes com admiração renovada. Percebe-se que suas palavras ressoam muito além do contexto puramente educacional. Sr. Thomas Whittaker, ele abaixa a cabeça, com as bochechas levemente vermelhas. Pensa em Lionel, naquele momento na sala dos professores e em seu próprio silêncio desde então. Não vê o zelador desde aquela manhã fatídica, e esse peso na consciência o impede de fingir que nada aconteceu. Nos dias seguintes, uma mudança sutil acontece na escola. As barreiras invisíveis começam a ruir. Uma semana depois, na biblioteca da escola, Tiana Jackson, uma estudante negra do último ano do ensino médio, brilhante em ciências, mas naturalmente reservada, aproxima-se timidamente do Sr. Brown. Ela segura um caderno aberto em uma página coberta de equações. Sr. Brown, o senhor poderia me ajudar a entender essa equação? Ela pergunta suavemente. Lionel, surpreso mas comovido, sorri levemente. Ele aceita sem dizer uma palavra, colocando o carrinho no chão e sentando-se ao lado dela. Em um canto tranquilo, em silêncio, ele começa a explicar pacientemente as etapas de todo o processo, com uma clareza e gentileza que dissipam as dúvidas de Tiana. Aos poucos, outros alunos curiosos se aproximam. Lionel se torna um mentor invisível, um guia discreto, que transmite conhecimento e confiança a quem precisa. Ele não busca os holofotes, não exige reconhecimento. Ele age com simplicidade, humildade e generosidade. Lionel Brown nunca se candidatou novamente à universidade. Ele não precisava. Num giz, numa obra completa e no silêncio dos seus gestos, ele provou que o valor de um homem não se mede pelo seu uniforme ou pelo seu título oficial, mas pelo que ele escolhe fazer quando as pessoas duvidam dele. Na Jefferson High School, essa lição deixou uma profunda impressão. E desde aquele dia, nunca mais ousamos rir daqueles que considerávamos insignificantes.